Aproveitando que estão de pé, nós vamos abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra? Amém. Amém? Eu vou ler então. Se acaso eu começar a ler e você não achou, então feche sua Bíblia e preste atenção. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Senhor, graças te damos pela leitura da palavra. Agora, Pai, eu creio que era o Senhor conduzindo Elias àquela casa daquela viúva. E eu creio que o Senhor está aqui, como o Senhor estava com Elias. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Alfa e o Ômega. E assim como o Senhor foi com aquela senhora, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor estende as tuas mãos sobre cada pessoa aqui. E que o Senhor venha sondar nossos pensamentos e o profundo de nossa alma. E ajude-nos, Senhor, a adquirir aquilo que precisamos. Unge nossos ouvidos para ouvir e meus lábios para manifestar a palavra. Senhor, eu me rendo a Ti completamente. Esconda-me atrás da rocha, Senhor. Eu não quero ser um tropeço para meus irmãos. Queremos aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Sim, Senhor, abençoe-nos a Tua palavra, porque uma fé genuína vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Engrandeça o Teu nome neste lugar, e que todos sejam ajudados pelo Senhor, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se assente ali, meu. Graças a Deus. Eu vou relatar
em poucos minutos. Que Deus me ajude a isso, porque o homem por si mesmo é uma falha total, né? O nosso profeta, ele diz assim, que mesmo se ele não tivesse pecado nenhum, ainda seria mais negro que as paredes do inferno, né? Então, nós somos dessa maneira. E eu creio que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Mas mesmo assim, nós necessitamos e precisamos sempre da liderança do Espírito Santo. Esta igreja aqui, ela não está edificada de um cabeça sobre outra cabeça, como a hierarquia da igreja católica. Não, não. O cabeça desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está no comando, Ele é o capitão, Ele é nosso guia. E eu creio que as ovelhas que ouvem a voz de Jesus Cristo não é confundida. Mas as ovelhas do Senhor Jesus seguem Ele. Amém? Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, meu irmão? Então, graças a Deus, se você está seguindo a Jesus, você não está perdido. Agora, se você está seguindo uma religião formal, uma religião onde o cabeça não é o Senhor Jesus Cristo, então você está no caminho errado. O caminho é o caminho espaçoso, né, irmão? Porque onde Jesus não pode estar, então nós também não devemos estar ali. Amém? Louvado seja Deus. Amém. O nosso profeta diz assim, ó, se vocês notarem que o Espírito Santo não está mais no meio de vocês, vão aonde está o Espírito Santo. Amém? Então você tem que ter discernimento de onde está o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele tem uma responsabilidade de nos guiar a toda a verdade. Ele tem uma responsabilidade de abrir nosso entendimento e revelar aquilo que precisamos conhecer para obter fé para o arrebatamento. Amém? Amém. Então, que Deus nos ajude, né? Eu creio que Ele vai nos ajudar nesse culto. Nós vamos relatar a situação dessa viúva, a situação que estava o reino em Israel, e nós vamos puxar para nossos dias. E você vai ver que não está muito diferente não. Você vai ver no decorrer do culto, se você prestar bem atenção na palavra, você vai ver que você vai ser ajudado. Amém? Amém. Não deixe o inimigo tomar a tua mente e levar lá para fora, né? Em outras coisas. Se ele vier na tua mente, você diz, Satanás, saia da minha mente. Amém. Repreenda ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se ele vier trazer sono de você, não deixe ele trazer. Lance ele embora. Amém, irmão? Amém. Preste atenção na palavra. Então, se você ler em casa com tempo as Escrituras, aqui em 1 Reis, capítulo 16, verso 29 a seguir, você vai ver que o rei Acabe, ele assumiu o reinado ali em Samaria. E esse rei Acabe era um dos piores que tinha. A Bíblia fala aqui, ó, e fez Acabe, filho de Onre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Está vendo? Antes de Acabe tinha outros reis, mas Acabe superou todos em maldade, em idolatria, né, e incredulidade, a tal ponto que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ela era uma pagã, ela adorava outros deuses, ela adorava o deus Baal. Era uma mulher muito bonita, porém ela era maligna. E ela, quando casou com Acabe, ela tomou as rédeas do reino, e Acabe era apenas um fantoche na mão da sua esposa. É ela que dava as ordens ali. Então o rei Acabe, casando com Jezabel, trouxe esse deus Baal para dentro de Jerusalém, montou um altar, montou um templo para Baal, e Acabe dobrou o seu joelho e adorou Baal, e Jezabel mandou matar os profetas de Jeová. Mas tinha um homem por nome de Obadias. Esse homem era um homem temente a Deus, e ele conseguiu guardar 100 profetas menores, né, numa cova, e lá ele alimentava esses profetas com pão e água.
Então esse Obadias, ele era um mordomo do rei Acabe. E ele guardou esses homens ungidos do Senhor, para que eles não morressem na mão de Jezabel. E Deus viu a maldade desse rei, e Deus pediu para que Elias, o tisbita, Elias, descesse a Jerusalém e profetizasse contra o reino, contra o rei Acabe. E quando Elias chegou ali, Elias disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Porque a palavra que estava saindo da boca de Elias era Deus falando através de Elias. Amém. Louvado seja Deus. Vocês creem que os profetas é a boca de Deus aqui na terra? Amém. Lá em Amós capítulo 3, verso 7, se não me falha a memória, ali está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Está vendo? Moisés era a boca de Deus. Os profetas são a boca de Deus. Amém? Então ele disse: nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Amém? Amém. Você pode ver que Deus proveu uma via de escape para o seu profeta. Agora Deus ia derramar um juízo sobre o reino de Acabe. Muitas pessoas justas, crianças, animais, a natureza, ia sofrer por causa dos pecados de Acabe e sua esposa Jezabel. Você vê como é que é? Você vê que em muitos lares os pais sofrem às vezes por causa de filhos rebeldes. Às vezes a esposa sofre por causa do marido rebelde. Às vezes o marido sofre por causa da esposa que é rebelde. Às vezes a igreja sofre por causa de um rebelde também. É isso? Porque nós somos uma família. Nós formamos um corpo. É isso? Quando você bate o teu dedo mingo ali com o martelo, é o dedo mingo, você bateu. Mas você pode ver que dói tanto que parece que o teu corpo inteiro dói. Mas somente o teu dedo foi machucado, é isso? Mas você sente aquilo. Se você tem uma unha encravada, a unha faz parte do teu corpo, dói ali, você sente. Porque faz parte do teu corpo. Então às vezes quando um membro da família se desvia, rebeldia, toda a família sofre por causa disso. Ele tem oração, e ora, e chora, os pais sofrem, a igreja sofre. Então toda a igreja sofre. Às vezes um pastor numa igreja, que ele pende para um lado, traz o mundo para dentro da igreja, ali tem justo ali dentro que sofre, geme. Tem muitas igrejas por aí sofrendo e vendo o mundo entrando dentro da igreja por causa de rebeldes. E pastores assalariados com medo de perder o povo, o povo sai, então ele permite o pecado entrar. E quando o pecado entra, o Espírito Santo sai. E tem pessoas justas gemendo, sofrendo por causa da rebeldia de um pastor, um missionário, seja quem for. É isso? Então o pecado gera tristeza, gera dor, gera sofrimento. E muitos sofrem por causa de muitas vezes. É isso? Então você veja aqui que é todo o reino, agora todo aquele povo vai começar a sofrer por causa do pecado de Acabe e Jezabel, porque trouxe um Deus estranho para dentro de Jerusalém. Jezabel mandou matar os profetas de Deus. E ali, agora, Acabe, o rei, sendo o cabeça, o mais importante, dobrando o seu joelho e adorando um Deus Baal. Pisando em cima dos mandamentos do Senhor, dos estatutos. Porque o primeiro mandamento lá, em Êxodo 20, se não falo em memória, que não deve se adorar outro Deus, nem fazer imagem, nem adorar imagem, ou fazer imagem, parecido com aqueles que estão no céu, na terra, ou no mar. Não se deve se curvar perante essas imagens.
Então, desde ali do primeiro mandamento, Acabe já foi pisando. E nós lemos aqui que ele fez muito mal, muito mais do que aqueles que eram antes dele. Então o julgamento veio. O céu se tornou bronze, julgamento. Agora um profeta veio e profetizou contra o reino. Então não teve mais chuva. E por 3 anos não chovia mais. Nem orvalho caía. Preste atenção. Muitas pessoas justas sofrendo. Imagine nós aqui, irmão, 1 mês sem chuva já as plantações já sofrem, é isso? É isso? Os peixes sofrem, a água começa a faltar na torneira, as pessoas começam a sofrer. 1 mês. Então imagine 3 anos e 6 meses. E Acabe mandou procurar Elias para matar. Mas Deus mandou que Elias subisse ali, naquele riacho de Querite, para tomar água do riacho. E Deus tinha ordenado os corvos. Pense bem, meu irmão, os corvos. Por que corvos? Por que não águia? Por que não pombas? Por que corvos? Porque eram muitos animais morrendo. Então havia corvo para tudo quanto é lado. Então, para não dar pista de achar Elias, Deus tinha ordenado aqueles garçons de cor para levar os sanduíches para Elias. Amém? Então, onde está Elias, tem pão e tem água. Tem alimento. Louvado seja Deus. Se você permite o ministério de Elias entrar dentro da tua casa, não vai faltar nem pão e nem água também. Senão vamos chegar aí, irmão. Nós vamos chegar nessa bênção. Você vai ver que os corvos iam de manhã, ia no final da tarde levar sanduíche, pão e carne para Elias. Agora eu pergunto para vocês, da onde que os corvos tinham aquele pão? Da onde que eles traziam aquele pão com carne? E não era carne crua. Era uma carne preparada para Elias. Da onde se imagina que aqueles corvos traziam aqueles pão? De manhã e de tarde. Eu creio que é do mesmo lugar da onde que veio a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Eu creio que é do mesmo lugar, amém, irmão? Amém. Você crê? Amém. Jesus, quando pegou 5 pão e 2 peixinhos, meu irmão, ele agradeceu ao Pai, e aquilo ele foi tirando do cesto, os discípulos, e foi dando, alimentou 5.000 pessoas. Mas como? Da onde que tinha essa padaria? Deus criava aquilo. Amém? Amém. Você crê que do nada Deus pode tirar algo? Amém. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio de todo o meu coração. Veja bem. Então, os corvos, os garçons de cor, alimentando um profeta. E se você recebe um profeta, na qualidade do profeta, você terá galardão de profeta. Isso disse Jesus. Se você recebe um profeta, na qualidade de profeta, você tem galardão de profeta. São Mateus capítulo 10, por ali, se não me falha a memória. Então veja bem. Agora o povo perecendo, o povo gemendo, os animais morrendo, o reino secando. Passou-se 1 ano, seca, nem orvalho. Passou-se 2 anos, seca, o céu bronze, poeira para tudo quanto é lado. O julgamento ali, muitos sofrendo. E essa mulher, esta viúva, também estava perecendo com seu filho, o seu único filho. Ela era viúva porque o seu marido tinha ido numa guerra para pelejar com o exército de Israel e ele tinha morrido na guerra. Então ela era uma viúva. E ela não era uma senhora de idade. Ela era uma mulher nova porque seu filho era um menino. Era um menino. Então era o único filho. E ela amava muito esse menino. E chegou um tempo que o riacho secou. O riacho Querite. O rei Acabe chegou a dizer a Obadias
para ir atrás de água, atrás de fonte de água, onde que tinha água, para trazer para os animais dele, para os seus cavalos, para os seus jumentos, não perecerem, para eles não ficarem desprovidos. Veja só. Agora, Deus mostra uma visão para o profeta Elias, para ele descer naquela cidade chamada Serepta, porque ali Deus tinha ordenado uma viúva para sustentá-lo. Amém? Amém? Veja bem, ele tinha ordenado a ela a sustentá-lo. Se você olhar para uma mente carnal agora, você vai muitas vezes até ficar escandalizado com Deus. Uma viúva sustentando um homem. Está vendo? Um profeta. E ela, Deus não tinha falado com a viúva para ela sustentar o profeta. Mas Deus tinha ordenado ela. Antes, ela nem sabia disso. E tem coisas que acontecem conosco que Deus não fala, mas Ele está agindo na tua vida. Amém? Amém? Amém. O irmão Branham, nosso profeta, conta nessa mensagem, Elias e a comida oferecida, que ela não sabia que Deus ia agir na vida dela e na sua casa. Deus tinha ordenado a ela a sustentar o profeta, mas ela não sabia disso. Você crê? Amém. Veja, vamos ver. Então os corvos agora não precisavam mais levar o sanduíche para Elias. Elias tinha uma visão da casa, da cerca, da cidade, aonde que ele tinha que ir. Então ele desceu as montanhas e veio vindo, e aquela viúva, a única coisa que ela tinha era um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, para ela e para seu filho. Agora você vai pensar na sua mente intelectual, como que Deus vai pedir para uma mulher dessa, com aquilo que ela tinha, sustentar um homem? Você vê? Por isso que você tem que ter uma mente espiritual. Por isso que você tem que ter uma fé genuína no Senhor. Amém. E não arrazoar. Amém? Amém. Quando Deus disse para Abraão que através de Sara ia vir um filho prometido, Abraão creu. Mas Sara era estéril e era velha. E foi 25 anos para aquela promessa se cumprir. Se cumpriu ou não? Se cumpriu. Amém? Louvado seja Deus. Mas as pessoas ao redor podiam rir de Abraão. Quem sabe um médico pediátrico, se é que estivesse naquele dia, podia rir de Abraão. O que? O senhor sendo de 90 anos, a sua esposa de 80 anos vão ter um filho? A sua mulher nunca gerou quando é nova, é estéril. Agora você vem com essa conversa que ela vai gerar um filho? Está vendo? Para uma mente carnal, ele vai se estribar em seu próprio entendimento. Mas Abraão tinha uma fé genuína. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Amém. Cada ano que passava, mais fé ele tinha em Deus. E ele pensava que o milagre ia ser maior ainda. Amém? Mas, depois de 25 anos, quando ela não tinha condições nenhuma mesmo, nem ele, foi ali onde Deus transformou eles. Transformou eles para ser jovens novamente. E Deus abriu o ventre de Sara. Então eles puderam ter Isaac. Louvado seja Deus. Amém. Então Deus cumpre os seus compromissos. Você pode ver que tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Amém. É isso? Mas no tempo dele. Não é no nosso tempo. Por isso que o rei Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Então você não tem que murmurar, você não tem que reclamar. Simplesmente você já entregou teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele vai fazer no tempo dele. Ah, Senhor, mas estou passando isso. Espere, calma, nós vamos chegar ali. Essa viúva já fazia 3 anos. O seu menininho chorando nas madrugadas com fome, com as suas bochechas fundas, não conseguia dormir de tanta fome. Seu cabelo até comprido, porque não tinha quem cortasse o cabelo dele. Com suas roupinhas esfarapadas no colo da sua mãe. E ele dizendo assim: mamãe, vai mais uma vez ali nas partilheiras
ou no armário, vê se não tem mais um pedacinho de pão para me comer. E aquela mamãe chorando, acariciando aquelas bochechas fundas, passando a mão no cabelo dele liso, dizendo: meu filho, entenda, o julgamento de Deus caiu sobre nós, porque Israel está em pecado. E ela confortava o coração daquele menino e embalava ele até ele dormir. E quando ele dormia, ela dobrava o seu joelho e ela chorava na presença de Jeová. E ela orava, erguia seus braços secos de fome, né? Só pele e osso. E ela dizia: Senhor Jeová, tenha misericórdia de mim e do meu filho. O meu esposo, teu servo, morreu em batalha, combatendo em favor do Senhor. Eu tenho andado em teus estatutos, eu tenho obedecido teus mandamentos, eu tenho andado em retidão, ó Senhor. Mostra-me aonde eu pequei. Ó Senhor, se o Senhor quiser me tomar e levar para ti, tudo bem. Mas o que rasga meu coração é ver meu filho desse jeito, perecendo de fome. Ó Senhor Jeová, o Senhor pode prover algo para nós. E mal sabia ela que Deus já estava respondendo a sua oração. Deus já estava guiando o profeta para ir na casa dela. Amém? A oração dela tinha chegado a Jeová. Jeová tinha mostrado uma visão para seu profeta e disse: vai na casa daquela viúva e eu tenho ordenado a ela te sustentar. Glória a Deus. Glória a Deus. E um profeta é obediente ao Jeová. Um profeta é guiado pelo Espírito de Jeová. E aquele homem foi, não arrasou. E ele estava andando e descendo as colinas, entre as rochas, aquele sol escaldante, aquela poeira, aquele vento. Mas ele chegou lá. E aquela mulher amanheceu orando e chorando na presença de Deus. Aquele menino dormindo, com a barriga roncando de fome, gemendo de fome. Que coisa horrível. E aquela viúva, quando estava quase amanhecendo, ela foi na janela, com as suas roupas esfarapadas, ela pegou um pente, penteou seu cabelo chorando, e ela pensou: meu Deus, hoje eu vou fazer o último pão, o último bolinho, e eu e meu filho comeremos e morreremos. E ela chorando na presença de Deus. E o profeta se aproximando. Glória a Deus. O Senhor é nosso socorro bem presente na hora de angústia. Ele é o nosso escudo e broquel. Jesus deu testemunho dessa viúva. Ali em São Lucas capítulo 4. Que ali em Serepta tinha muitas viúvas. Em Israel tinha muitas viúvas, mas só uma o Elias visitou, que era essa aqui, a viúva de Serepta. Está vendo? Nós pregamos terça-feira aqui sobre o leproso. Tinha muitos leprosos dentro do leprosário, mas um só conseguiu escapar e ir de encontro ao profeta chamado Jesus de Nazaré. Ele correu, se esforçou e ele foi curado para a glória do Senhor. Agora essa viúva chorando e dizendo: Senhor, hoje eu farei o último bolinho. Eu darei ao meu menino e comeremos, e eu segurarei ele no meu colo. Então esperaremos a morte e morreremos. Tudo seco, tudo árido, o sol escaldante, o céu cor de bronze, por causa dos pecados do rei e da rainha, o povo perecendo. Está vendo? Verdade. Às vezes a esposa quer ir no culto, quer servir a Deus, quer se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquele coronel incrédulo: você não vai, mulher. Se você ir, eu te mando embora dessa casa. Você não é minha mulher. Porque isso, porque aquilo. E por causa daquele coronel que está ali,
coração duro que parece uma rocha. A esposa sofre e os filhos sofrem. Às vezes a mulher também. Você vai lá na igreja para achar outra mulher? Você lá vai achar outra lá? E ciumenta, e raivosa, e ele não vai para não contrariar ela, e ele sofre. O coração gemendo para adorar a Deus, de buscar a Deus, e por causa da mulher ele não vai. E os filhos sofrem, e o lar perece. Que coisa, né, irmão? Quantos lares estão dessa maneira? Ela não quer ser uma cristã, ela não quer usar uma saia comprida, ela não quer ser taxada como uma bruxa ou como uma cigana, como dizem por aí. Ela quer ter vaidade, ela quer andar com a roupa da moda, com suas pinturas, ela não quer andar com um povo simples e humilde. Ela prefere estar de fora, se regalando com as coisas do mundo, e não deixa o marido ir, e não deixa os filhos ir, e todos perecem. Muitos querem viver uma vida de luxúria, de aparência e de vaidade, mas a alma perecendo lá dentro. É verdade. Que coisa. E essa viúva, ela amanheceu, e quando ela saiu para fora buscar o graveto para fazer o fogo, e o nosso profeta fala que ela buscou 2 gravetos. E naquela época eles faziam um X assim, ó, um pau sobre o outro, e ponhava fogo no meio. E conforme ia queimando, ia empurrando os paus para o meio, vai queimando. Assim os índios fazem, né? Assim antigamente eles faziam. E coloca a panelinha ali pendurada, né? E vai empurrando os paus para o centro e vai queimando. E então ela foi lá fora pegar esses gravetos para fazer o fogo. Quando ela saiu lá fora e pegou os gravetos, o profeta estava ali na frente do portão. Aleluia. Na hora certa. Deus tinha ordenado a ela sustentar o homem, mas nós lemos que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí, o nosso profeta fala que a família de Deus, por mais simples que seja, por tão pouquinho que ele tem, ele está sempre pronto a dividir com o outro. É ou não é? Há um ditado por aí que ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e ninguém é tão rico que não possa receber algo. É verdade? Então o irmão Brenda fala assim que a família de Deus está sempre disposta a ajudar um ao outro. Você pode ver que de vez em quando a gente junta uma oferta para ajudar alguém, e sempre está alguém disposto a ofertar. É isso? Sempre alguém está disposto a ofertar um feijão, um arroz, algo, para ajudar aquela família que está precisando. Porque Deus está no teu coração. E quando você faz a um dos pequeninos do Senhor, você está fazendo para o Senhor. Quando você dá uma camisa para um filho de Deus, está dando para Deus. Amém? É verdade? Amém. Então, ele chegou ali, ela estava ali com os gravetos entrando, e ele disse: Ei senhora. Ela olhou. Aí ele pediu um pouquinho de água para ele tomar. Um pouquinho de água. Ele estava com sede. O caminho era longo. Ele veio ali, guiado pelo Espírito de Deus. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. E Deus tinha que abençoar aquela mulher e aquela família, mas da maneira que Deus quer. Amém? O profeta não podia revelar isso a ela. Tudo tinha que se decorrer pela vontade de Deus. Então ele pediu uma água. Então ela pensou: puxa vida, eu só tenho um pouquinho de água, mas eu vou repartir minha água com ele, porque depois eu vou fazer o bolinho, eu e meu filho vamos comer e eu vou morrer. Então para que ter água? Eu vou repartir água com esse homem. Ela não reconheceu que ele era um profeta. Pensou que apenas era um homem, vestido de pele de cabelo, aquele cabelo grande, né? Andando daquela maneira, cheirando o deserto, suado. Aí algum homem por aí está mendigando. Mas ela teve disposição de ir lá pegar um pouquinho de água para aquele homem. E nós não devemos negar água nem para um cachorro, quanto mais para um ser humano. É isso? É verdade, né?
Mas tem gente que nega. Tem gente que em vez da água dá pedrada. Dá um palavrão. Sim. Tem gente que está mais possuído de espírito ruim do que o Espírito de Deus. Que coisa terrível, né? E você sabia que o ódio traz doença? O ódio traz câncer. O ódio traz gastrite. O ódio afasta as pessoas boas e ao redor. As trevas cercam essa pessoa. Que coisa, né, irmão? Não tem alegria ali. Só tem palavra de ofensa. E você sabe que tem certo tipo de folha. Se ela não recebe água, ela se enrola. Essa folha se enrola e ela vira um espinho. A folha, Você já viu um milho quando não chove, no chão começa a enrolar a folha? Vocês já viram isso, né? E tem folhas de árvore que quando não chove, é seca. Ela começa a se enrolar, de repente ela vira um espinho. E uma pessoa que não tem água da vida, que não tem a água da rocha, que é Cristo, que não tem a alegria da salvação, que não tem, né, Jesus Cristo na vida, ela começa a se enrolar e vira um espinho. Ninguém chega perto e dá um espetáculo. Sai pra lá. O marido quer um carinho, sai pra lá. Não me toque. Né? O vizinho veio visitar. O que você quer? Está pedindo alguma coisa? Né? Vira um espinho. Os parentes vêm visitar, Deus o livre. Né? Já recebe lá fora para não entrar para dentro. Então é um espinho. Vira um espinho. E que coisa horrível que é isso, né? O nosso profeta disse assim, ó, Deus me livre de um dia eu ficar velho e ficar ranzinza. Né? Porque tem muitos velhos ranzinza. Velho ranzinza. Vô, o que você quer? Sai daqui. Vai pra lá. O vô quer ficar quieto. Ranzinza. Né? Ranzinza. Mas essa viúva não era ranzinza. Ela foi buscar água. Quando ela foi buscar água, o Elias disse, ei, espera um pouquinho. Ela virou de novo. Mas traga na outra mão um pedaço de pão para mim. Algo para mim comer. Ai. Agora deu uma prova maior, né? Enquanto era água, tudo bem. Mas agora mexeu no pão. Mas ela disse assim, olha, vamos ler aqui. Ó. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que tem um bolo, nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ela revelou, ela declarou aquilo, ela foi sincera. Ela disse, olha, só tenho isso. Mexeu naquilo. Mas Elias lhe disse, não temas. Amém? Amém. E Jesus Cristo diz para nós nessa noite, não temas ao pequeno rebanho. Jesus ensinou lá no Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha, porque está tão ansioso no que comer, no que vestir. Se aos passarinhos é dado, eles não plantam, eles não colhem, eles não têm um celeiro para guardar, mas todo dia tem comida para os passarinhos. Quanto mais vós, sendo filhos do Altíssimo. Amém? Louvado seja Deus. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Agora a viúva tinha que fazer a parte dela. Elias disse, não tema. Não tema, mulher. E essa mulher tipifica uma igreja. Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Elias estava representando Cristo ali. E Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes você espera Deus fazer algo. Faça você primeiro. Amém? Amém. Não é só venha a nós. Você tem que fazer a tua parte com Deus.
que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estão compreendendo isso? Amém. Você viu que ele disse, ó, porém, ó, não temas. Vai, faça conforme a tua palavra, mas porém, traga primeiro um pedaço para mim. Depois você vai fazer para o teu filho e para você. E agora? Não tinha um padre para ela consultar. Não tinha um missionário para ela consultar. Ela não correu atrás da vizinha, pedir uma ideia. Porque tem muitos que buscam ideia até de incrédulo, né? Ô vizinha, ó, tem um homem estranho lá. E eu acho que é um profeta. Ele pediu para mim fazer um pão primeiro para ele. Mas o que você diz? Será que eu faço? Ela não fez isso. Não fez. Ela não foi buscar um conselho dos ímpios. Agora ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela ia fazer primeiro para o profeta, ou ela não ia fazer. Ela tinha que tomar uma decisão. E ela tomou uma decisão correta. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Então quando você faz algo de bom para alguém, não é você, é o Espírito de Deus em você. Amém. Então você nunca puxe glória para você. Você puxa glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Então nunca sai dizendo eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo lá. Não. Deus em mim. Deus fez através de mim. Deus fez. Glória a Deus, né? Sempre exaltando o Senhor. Porque aqueles que se exaltam, Deus humilha, né? Agora veja bem, ela tinha que tomar uma decisão. Como você tem que tomar uma decisão. De você apresentar algo a Deus. É isso? Para depois Deus fazer o que Ele tem que fazer. Mas Deus espera em você primeiro. Amém? Amém. Então ela foi e fez o fogo, assou o bolinho e trouxe para o profeta. Mas o profeta disse assim, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? O que ela precisava ouvir, o assim diz o Senhor. E ela tinha fé em Jeová. Ela sabia que os profetas tinham a palavra em sua boca. A palavra de Deus. Então quando ele disse assim diz o Senhor, Deus de Israel, aquilo pum, na alma dela. É um profeta. É um profeta. Ele deu assim diz o Senhor para mim. E ela saiu correndo lá para dentro. E fez o fogo e assou o bolo. E trouxe para ele. Amém? Amém. É como você e eu aqui. Deus vem e fala para nós o que nós devemos fazer. E quando é o assim diz a palavra, e você se move pelo Espírito de Deus para cumprir a palavra, então Deus está bem ali para prosperar o teu caminho. Prosperar a tua vida espiritual. Prosperar a tua vida conjugal. Louvado seja Deus. Você deve crer nisso, é pela fé. Ela não arrazoou. Ela tinha o assim, diz o Senhor agora. O ministério de Elias visitou aquela viúva. E aonde Elias vai, ali tem prosperidade. Ali tem restauração de lar. Amém? Veja. Lá no livro de Samuel, tem uma passagem ali, que Davi, o rei Davi, queria trazer a arca do concerto para Jerusalém. Só que aconteceu um fato terrível. A arca estava na mão dos filisteus. As pragas começaram a cair nos filisteus por causa da arca. Porque a arca de Deus na mão do ímpio só traz prejuízo. A arca de Deus na mão do justo só traz bênção. E lá que os filisteus estavam dando hemorroida tão terrível que eles gritavam praga de rato para tudo quanto é lado. Então os sacerdotes dos filisteus tiveram que mandar de volta a arca para Jerusalém, para cessar a praga. Está vendo? Então o que é bom para nós é ruim para o ímpio. O que é luz para nós cega o ímpio. Está vendo? O que traz prosperidade e salvação para nós leva o ímpio à perdição e ao inferno. As águas que ele levantou a arca
de Noé e salvou os que estavam dentro da arca, foi as mesmas águas que matou todo aquele povo incrédulo. Estão compreendendo? Amém. Olha, veja bem. Então, eles estavam trazendo a arca, e a arca estava em cima de uma carroça, e essa carroça puxada por bois. E Davi estava vindo na frente, e tinha uns homens ao redor da carroça. De repente, a carroça pendeu para um lado, e a arca ia cair, e um homem tocou na arca para segurar, e Deus não se agradou daquilo, e aquele homem morreu na hora. Na hora. Davi se desesperou. E Davi viu, nós estamos trazendo errado a arca. Não pode. Aí eles levaram essa arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom. E esse homem morava em tendas. Aí essa arca foi levada ali, irmão. Aí a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que tudo o que Obed-Edom tinha prosperava. Deus abençoou muito a casa de Obed-Edom e sua família. Amém. E tudo que ele tinha. 3 meses aquela arca ficou ali. E tudo prosperou. Glória a Deus. Está vendo? Porque a arca do Senhor estava ali e a unção do Deus Jeová estava naquela arca. E aonde está Deus, ali tem prosperidade, ali tem salvação, ali tem alegria, ali tem cura. Amém? Então os vizinhos ao redor de Obed-Edom viram a prosperidade daquele homem e daquela família. Eles viram a diferença. Então quando você leva Jesus Cristo para sua casa, está levando a mensagem do profeta, o ministério de Elias, você está levando para dentro da tua casa a unção de Jeová ali, as coisas mudam. E tem que mudar para melhor. Então os vizinhos vão notar isso aí. Os vizinhos vão falar. Os vizinhos vão dizer, puxa vida, aquele homem estava sempre caindo nas varetas de bêbado, vivia na bodega, vivia batendo na mulher, agora está diferente. Olha, ele só comprava cachaça e só fumo. Ele quebrava as coisas dentro de casa, agora está uma quietude ali. Espera, eu não vi mais ele discutindo com a mulher. Agora ele pega a mulher e vai para a igreja. Agora é só mensagem, é só Bíblia, é só testemunho bom. Olha, antes eles só pediam e mendigavam. Agora estão dando para os outros. Algo mudou ali dentro daquela casa. Aí você começa a ser o sal da terra. Os vizinhos, o testemunho dos vizinhos é melhor que o seu próprio você fala. Amém? Porque a gente fala muitas vezes demais. Mas o melhor testemunho é o vizinho falar de você. Eu já presenciei velórios, né? E velórios católicos. E lá está o padre. Esse aqui sim foi um fiel. Com certeza está nos braços de Jesus, né? E joga um pouquinho lá da água benta lá, né? E intercede por nós. E uma vida suja de pecado, uma vida suja de adultério, de cachaceiro. E agora está no braço de Jesus. Os vizinhos sabem se ele foi para o céu ou foi para a perdição. Sim. Conversa com os vizinhos como é que era a vida dele. Aí a gente sabe para onde ele foi. Porque a vida nossa, irmão, expressa para onde nós estamos indo. Sabia? Ou você tem o céu dentro de você, ou você tem o inferno dentro de você. Se você tem o inferno dentro de você, ele vai te guiar para o inferno. As coisas vão te puxar para lá. Mas se você tem o céu dentro do teu coração, aquilo te puxa para o céu. Amém. Aí você tem glória a Deus. Aí você tem aleluia. Aí você tem louvado seja Deus. Aí o que você fala, irmão, da graça, o que ouve. Você tem louvor, você tem prazer de ler a Bíblia. Porque o céu está dentro de você. O céu está dentro de você. Então você fala dos profetas, você fala de Jesus, você fala Jesus me salvou. Eu amo o Senhor Jesus. Sim, mas se o inferno está dentro de você. Sabia que o fulano lá morreu? Sabia que teve um acidente lá, morreu? Sabia quanto matou o outro lá? Sabia que eu não gosto da vizinha? Sabia que eu estou fazendo feitiço para fulana? O inferno está ali dentro. Está ali dentro. É só fazer maldade para os outros. É só fofocar dos outros. Ou nós somos repórter de Deus, ou somos repórter do inferno.
É isso? Ou nós somos testemunhos de Jesus Cristo, ou testemunho do inferno. E eu quero ser de Jesus. E vocês? De Jesus? Eu convido vocês para ser mensageiros do Senhor Jesus. Que aonde você andar, Jesus esteja com você. A minha filha está indo ali, eu vou com ela. O meu filho tem que trabalhar, eu vou com ele. A minha filha vai para o mercado, eu vou com ela. A minha filha vai na visita testificar de mim, eu vou com ela. Amém? Deus desceu com o profeta Elias na casa daquela viúva. Jesus visitou Zaqueu. E Zaqueu recebeu gostoso Jesus. E ali entrou salvação. Amém? Se você receber gostoso Jesus no teu coração, na tua casa, você vai ver que a salvação vai entrar ali também. Graças a Deus. Aonde entra a luz, as trevas têm que sair. Se nós desligar a luz aqui, ó, vai ficar tudo escuro aqui, né? Tudo escuro. Mas a hora que você meteu o dedão no botão ali, no plug, puf, liga a luz. Para onde foi as trevas? Quem é mais forte? As trevas ou a luz? A luz é mais forte. E Jesus é a luz do mundo. Então quando você leva essa luz na revelação que é Jesus Cristo, na sua alma, na sua vida, e vai para a sua casa, as trevas têm que sair. Amém? Vamos voltar para a viúva ali? Amém. Porque a arca do concerto prosperou a casa de Obed-Edom. A palavra de Deus ungida com o Espírito Santo na tua vida muda a tua vida. O teu testemunho é diferente. O teu semblante muda. A gente já viu irmãos, quando vem nos cultos, né, primeira vez? Tristeza, sofrimento. Muitas vezes escravizado por um inimigo. Pisoteado. Escravizado numa cama do hospital. Aquela afeição de doença, de opressão. Mas daí a pouco você vê que o semblante vai mudando. Glória a Deus. Graças a Deus. A alegria vai mudando. Aqui tem um testemunho, né, meu irmão? Que, ó, o dia que ele apareceu lá em casa, parecia uma taquari de seco, né? Parecia ruim, feio. Pedindo socorro, né, irmão? Pedindo socorro. Irmão, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. E eu disse, misericórdia, o que eu vou fazer com a vida desse meu irmão? Né? Quem sou eu? Aí eu entreguei na mão do pastor, né? Aí o pastor entregou para Jesus. Aí Jesus mudou a vida dele. E ele está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Semblante mudou, prosperou. Vai que é uma bênção, graças a Deus, né, irmão? Nós devemos orar por ele, porque ele ajuda nós em tudo, né? Aí para filmar, para passar as pregações no YouTube, ele é uma bênção. Deus nele, né? Amém. Deus nele. Porque enquanto as mãos de misericórdia estão sobre nós somos uma bênção. Nós devemos cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Agora ela tinha que fazer algo. Ela foi lá e preparou o bolo. Ela cumpriu a palavra do profeta. Era a boca de Deus. Então, quando ela cumpriu a palavra e deu primeiro o pedaço para o profeta, então o assim diz o Senhor aconteceu. Mas se ela não fizesse, não ia acontecer. Quando Eliseu disse para Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ia ser curado da lepra, ele tinha que cumprir a palavra. A cura não estava na água, a cura estava na obediência. Porque o profeta Eliseu disse que ele estava na presença de Deus. E a boca de Deus agora é Eliseu. E Naamã foi e começou a murmurar. Sim, mas esse rio sujo aí do Jordão, fedido, raposa morta, boi morto, esse lodo. Lá nós temos rios mais limpos. Mas seus companheiros disseram, não, Naamã, não. O profeta disse que é nesse rio. E é 7 vezes. E o Naamã não queria mergulhar, ele estava querendo ir embora. Mas os seus amigos, seu companheiro, disseram, não, Naamã, não volte leproso. Porque se você voltar leproso, eles vão ter que colocar no leprosário. Faça o que o profeta está mandando, homem. Aí lá vai Naamã, que é rio podre, sujo, catingueiro, mergulhar 7 vezes, tipificando 7 anos da igreja. Ele mergulhou uma vez,
estava a mesma coisa, a chácara. Mergulhou 2 vezes, estava ali a chácara. 3 vezes, estava ali a chácara. 4ª, 5ª, 6ª vez e nada mudou. E ele mergulhando. Mas a palavra era 7 vezes. Quem sabe na 5ª vez eu já queria sair do rio. Não aguentava mais. Mas a palavra era 7 vezes. Amém? E é na 7ª era que vai haver o arrebatamento. Não é na 6ª, não é na 5ª, é na 7ª. Amém? Louvado seja Deus? Mas na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele levantou, meu irmão, diz que a pele dele parecia uma pele de bebê. Porque a obediência à palavra de Deus te traz bênção. Você crê nisso? Amém. Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão dentro do seu ventre. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Amém? Amém. Uma união. Você tem que ser um com Deus. Agora, a viúva cumpriu a palavra e agora então, quanto mais ela tirava a farinha da botija, né? Da panela, mais tinha farinha. Quanto mais azeite ela tirava, mais azeite ela tinha. E esse Deus que multiplicava lá é o mesmo Deus que nós cremos. Amém. É o que nós cremos. É o mesmo Deus de Elias. E nós sabemos que há 5 manifestações no ministério de Elias. A primeira vez aqui, ó, com o homem Elias. A segunda manifestação no ministério de Elias estava sobre Eliseu. Eliseu. Que quando Elias foi arrebatado com aquela carruagem de fogo, ele derrubou a sua capa lá, Eliseu pegou. O ministério de Elias estava sobre Eliseu. Porção dobrada. A terceira manifestação no ministério de Elias estava sobre João Batista. E agora, a 4ª vez, sobre William Marion Branham. Que veio para restaurar de volta a nossa fé, a fé apostólica. Deus usou esse ministério poderosamente para nos levar a ter uma fé genuína na palavra original. Amém. Amém? Porque o profeta Elias, o ministério é restaurador. Restaurador. Ele não veio para edificar algo novo, mas restaurar aquilo que tinha se perdido entre as eras negras aqui, ó. Aonde a Igreja Católica Romana, através de sua doutrina falsa, começou a tirar fora o batismo verdadeiro em nome de Jesus. Tirou a ceia bíblica, com pão asmo e vinho puro lava-pés. E foi tirando. E foi batizando o recém-nascido. E foi colocando idolatria. E foi colocando purgatório. E foi colocando isso. E foi colocando aquilo. E acrescentando. E tirando. E fazendo tanta coisa. E ela deu do seu vinho da prostituição a beber aos reis da terra. E sua doutrina se estendeu a toda a face da terra. Está vendo? E o povo se embriagou com a sua doutrina. Mas o anjo de Apocalipse 18, verso 4, gritou: sai dela, povo meu. Amém. Sai dessa doutrina. Sai do meio deles. Para que vocês não caiam nas pragas que vai cair sobre ela. Amém? Amém. Então esse profeta não veio para fazer uma grande organização. Ele veio para ser a boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu quero ler aqui na mensagem, antes de nós encerrar. Vamos ficar de pé? Parágrafo 94. Sua última esperança da vida de seu filho, a única esperança que eles tinham, e a farinha acabaria, o óleo se iria, tudo estaria liquidado agora. Mas ela: eu tenho um pouquinho de comida na panela. O azeite que tinha foi bastante para umedecê-lo. Eu já arrumei, eu já misturei. Eu tenho a palavra e o Espírito misturado ali. Eu tenho a cruz aqui para pô-la em cima, para fazer um bolo para dar vida. E é quando o Espírito e a palavra se juntam na cruz. Faz um pão de vida para você, certo?
E eu o tenho junto, e eu vou entrar agora, assá-lo e dar ao meu menino que está morrendo ali, que chorou a noite toda pedindo o que comer. Eu tenho que dar a ele. Eu vou me sacrificar e dar para ele. Então eu tomarei em meus braços e nós esperaremos pela morte. Ele disse, mas faça um para mim primeiro. Amém? O que nós temos ali? Buscai primeiramente o reino de Deus, a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como saber, irmão Brana? Como é que eu vou saber? A única coisa que eu sei é por Deus primeiro e mover-se. Sacrifique, misture o óleo, misture a palavra e o Espírito. Coloque-se sobre a cruz e diga, aqui estou, Senhor. Põe a Deus em primeiro em tudo. Você promete a mim fazer isso? Vamos colocar Deus na frente de tudo? Tome uma pequena promessa de Deus e aceite tudo. E tire tudo do caminho. E observe o que acontece. Tire deste coração a incredulidade dele. Tome um pouco de confiança que você tem e põe-na na cruz. E diga, isto é tudo que eu tenho, Senhor. Tome-a. Observe como muda. Assim diz o Senhor. Ele é o mesmo hoje como ele sempre foi. Era pelo que ela estava esperando. Amém? Louvado seja Deus. Quem sabe sua enfermidade nesta noite, quem sabe o seu sacrifício em vir aqui foi uma ação de graças em disfarce. Os anjos de Deus estão aqui, presentes, para reunir suas asas e regozijarem-se, pois está escrito nas Escrituras que os anjos dos céus se regozijam quando um pecador se arrepende. Pense nisso, porque assim diz o Senhor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua graça não pode ter esgotado, e Ele está com vontade de dar-lhe alguma coisa que deseja o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Enquanto o irmão sola o hino Grande Curador. Feche seus olhos com toda a reverência. Nós cremos que Deus enviou o ministério de Elias nesta última era, a era da igreja de Laodiceia. E esse ministério não ficou preso nas ferragens em 1965. Ali ficou preso o homem branco naquele acidente. Mas o ministério prosseguiu a todo mundo. E nós estamos aqui sobre este ministério, o ministério de Elias, na quarta manifestação. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Agradecemos por essa revelação. E aqui tem muitos, Senhor, que sofrem, muitos que padecem, muitos que estão passando por problemas. Mas eu creio, meu Deus, aonde o ministério de Elias chega, o assim diz o Senhor chega. A farinha não se acaba, o azeite não se acaba, a alegria entra, a salvação entra ali, porque o Senhor é por esse ministério. Senhor, tenha misericórdia de nós, sonda nossos pensamentos. Aqui tem pessoas aflitas, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que precisam da alegria da salvação, tem pessoas que necessitam urgentemente de uma libertação. O Senhor abençoou muito a casa daquela viúva, e ali não faltou mais a comida. E eu creio que aqui tem pessoas que necessitam de uma cura, que necessitam de libertação, que necessitam de revelação nessa alma. Eles precisam, ó Pai, do perdão dos seus pecados. Eles precisam se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam tomar uma posição pela sua palavra. E o Senhor diz que todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e nenhum se perderá. Senhor,
Eu oro em favor de cada um que aqui está. Eu oro que suas mãos sejam estendidas por este povo. Eu oro, Senhor, em favor dessa senhora, a dona Heloísa. Eu imponho minha mão sobre ela novamente, para que suas bênçãos sejam derramadas nessa alma. Senhor, assim como o Senhor abençoou a casa de Zaqueu, assim como o Senhor abençoou a casa de Jairo, assim como o Senhor abençoou aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor abençoou a filha daquela Sírio-Fenícia. Senhor, tenha misericórdia dessa mulher. Ela veio expressando a gratidão. Ela veio testificar que o Senhor a curou. Senhor, alegra o coração dela. Afasta, meu Deus, toda a opressão de Satanás. Que ela seja livre completamente. Livre para te adorar. Livre para ser uma ovelha rendida em suas mãos. Para ser uma fiel testemunha do Senhor nesta última era. Senhor, que ela seja uma testemunha viva. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede esta libertação. Concede esta bênção, a saúde para esta vida. Quando o Senhor entra, o Senhor vem com saúde e abundância. Ó Deus, abençoe essa alma. Abençoe cada um que está orando. Aqueles que estão, ó Pai, ouvindo na internet. Aqueles que onde ouvir esta palavra, que eles possam crer no Deus do Elias. Que aquele Deus que prospera, aquele Deus que traz a restauração da fé. Este Deus que está movendo este povo ao arrebatamento. Pai, traga bom ânimo, alegria da salvação para todos que estão ouvindo, pois eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.